A gente vai hoje começar a estudar o questão de fluxo máximo em redes. Tem duas aulas, vai ter duas aulas, né? E esse é um tópico assim bem bacana porque tem muita aplicação, né? Curioso assim, aplicações que você a princípio nem pensaria que você fosse resolver com essas técnicas aqui. E bom, vamos começar a ver, né? Então, o que é um fluxo numa rede? Fluxo numa rede tem assim uma grande analogia, assim, se a gente quiser ter uma intuição, né, de fluxos mesmo físicos que a gente tem assim na vida real, né? Por exemplo, uma, empresas assim que transportam coisas fluidas através de dutos, né? Ali você tem o fluxo ali e tem umas questões parecidas com o que a gente vai ver aqui. Então, uma rede a gente modela como um digrafo e eu represento fluxo entre os vértices, tá? Cada trecho entre dois vértices tem uma capacidade, que aqui nesse exemplo, nessa aresta aqui, a capacidade é 3, quer dizer, podem passar ali três, como se fossem a analogia física, né, como se pudesse passar ali 3 unidades de um certo produto. E eu tenho a capacidade e tenho um fluxo realmente que está passando ali. Pode passar menos que a capacidade, como é o caso aqui. Só 2. Só está passando 2. E numa rede a gente tem fontes, que eu sempre posso transformar em uma única fonte, e sumidouros que a gente também sempre pode transformar num único sumidouro. Então a gente pode pensar no fluxo como assim essa modelagem aqui, eu posso imaginar como realmente uma movimentação, né, de dados, de fluxo, de produto que seja, que sai da fonte e se divide aqui pelos meandros aqui da rede e chega lá no final, tá? E eu quero saber, dada uma rede, né, qual é o fluxo máximo que pode sair daqui da fonte e chegar lá no. Então, eu posso medir o fluxo máximo tanto na fonte quanto no sumidor. Por quê? Porque a gente vai ter aqui algumas propriedades, né, que a gente tem, que eu vou falar um pouco depois, que é uma delas assim, a conservação do fluxo. Então, com exceção da fonte do sumidouro, qualquer outro vértice intermediário aqui, mais ou menos, toda a quantidade, ele não estoca nada, tá, naquele vértice. Toda a quantidade que chega nele tem que sair. Então aqui, por exemplo, no 2, chega uma quantidade de 2, sai um para cá e um para cá. Pode se distribuir por caminhos diferentes, mas tem sempre a conservação do fluxo nos vértices, tá? E muitas vezes a gente desenha como de gráfico, que é a representação mais geral, mas às vezes você tem arestas bidirecionais, tá? Aqui não está mostrado, mas você pode ter perfeitamente arestas bidirecionais, não tem problema nenhum. Então, um exemplo aqui, né, já de uma aplicação, né, que aparentemente, assim, você de início parece que não tem nenhuma relação com movimentação de coisas, mas é assim, é o problema são problemas de atribuição do tipo assim, você tem nesse problema aqui, você teve uma competição lá que vários times participaram, cada time tem um certo número de participantes, né? E vai ter um jantar de confraternização. Então vai ter N mesas aqui e o que se quer é fazer uma socialização dos times. Então você não quer que numa mesma mesa tenha duas pessoas de um mesmo time. Então a pergunta é como é que eu distribuo os participantes nessas mesas, né? Primeiro, é possível
dadas a quantidade de mesa, a capacidade de cada mesa e os times e a quantidade de pessoas de cada time. Pergunta é possível realizar esse objetivo que eu estou falando, de distribuir as pessoas pelas mesas, de forma que em cada mesa nunca tenha duas pessoas do mesmo time. Então, nesse exemplo aqui, você só olhando os números assim, você fica sem saber, né? Se eu tiver aqui 4 times, com essa 4, a quantidade de pessoas em cada time, 4, 5, 3, 5. Depois, 5 mesas com essas capacidades de lugares aqui, 3, 5, 2, 6, 4. É possível? Não sei, você olha assim, não tem tem uma maneira evidente de como fazer essa distribuição, né? Bom, essa distribuição ela pode ser feita através de uma rede. Então, toda vez que você vai fazer uma aplicação usando fluxo, você tem que fazer uma modelagem de uma rede, tá? Você tem que conseguir. Você tem aqui o problema original, tá? Você tem que fazer uma modelagem que expressa aquele problema de tal forma que o fluxo máximo que eu vou obter, de alguma forma, ele é a solução. Né? Eu tenho que mostrar como é que, depois que eu rodar o fluxo máximo aqui, eu resolvo o problema. Tem que argumentar que essa rede faz isso. Né? Nesse exemplo aí dos times e das mesas, o que eu faço é o seguinte: como é que eu vou criar a rede? Eu vou criar a rede assim, eu vou colocar um vértice para cada time, então T1 até T4, vou colocar um vértice para cada mesa, M1 até M5, vou colocar uma fonte e um sumidouro. E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou interligar a fonte com os times, e eu vou colocar a capacidade da aresta aqui, quantidade de elementos do time. Aqui, 4, 5, 3, 5. Tá? E as mesas eu vou interligar com o sumidouro, colocando aqui quantidade de lugares em cada mesa. E os times e as mesas eu vou interligar todos eles. Bom, qual que seria uma analogia aqui de um fluxo mesmo? Aqui seria, sei lá, eu posso estar mandando alunos para as mesas, tá? Poderia estar pensando, eu estou mandando alunos para lá. Aqui eu posso mandar 4 alunos do time 1. Posso mandar 5 do time 2, 3 do time 3, 5 do time 4. E aqui, né, como... assim, agora tem uma coisa importante. As capacidades das arestas que interligam os times com as mesas, todas elas são iguais a 1. Tá? Então, se eu chego aqui o time 1, ele só pode mandar uma pessoa para a mesa 1, uma para a mesa 2, uma para a mesa 3, uma para a mesa 4, uma para a mesa 5. Então, essa rede aqui pode representar... bom, dá para fazer essa rede a partir dos dados que eu tenho? Dá. Dá para eu fazer esse desenho aqui. E quando isso aqui eu já expliquei. E quando eu rodar o fluxo máximo, como é que eu vou saber se eu resolvi o problema ou não? Agora basta que o fluxo máximo seja igual ao número de participantes, porque significa que eu consegui mandar todos os alunos para as mesas, tá? Poderia pensar assim. Então, para resolver esse problema dado ali através de fluxo, você faz isso. Você cria essa rede aqui, ou uma equivalente a essa, tá? Roda o fluxo máximo e pergunta: o fluxo máximo é igual à quantidade de alunos ali, dos times? Se for, é porque eu resolvi o problema. E exatamente o que eu faço? Agora, se eu quiser saber com detalhes o que eu vou fazer, eu vou... nota que em cada aresta aqui, ao final, depois que eu rodar o algoritmo, eu vou ter, além da capacidade, eu vou ter qual é o fluxo naquela aresta. Tá? Então, por exemplo, nessa aresta aqui, o fluxo vai ser 4. Porque aqui, para resolver o problema, eu preciso que no final dessas arestas aqui, eu preciso mandar todos os alunos para as mesas. Então, todas essas arestas, a gente diz assim, tem que estar saturadas. O fluxo tem que ser igual à capacidade.
E aqui, né, basta eu vendo assim, ó, quais as arestas estão saturadas aqui. Ah, essa aqui tá. Então eu vou mandar um cara do time um. Vou mandar um cara para a mesa um. Aqui está saturado. Vou mandar um cara para a mesa 2. Essa aqui não está, então não vou mandar ninguém para lá, para 3. Desse time. Eu vou mandar um cara para 4 e não para 5. E assim sucessivamente. Então, se no final eu olhar o fluxo, eu posso ver qual é a atribuição que eu tenho que fazer. Tá? Eu posso detalhar a solução do problema. Mas se eu quero só saber se tem solução ou não, bastaria ter rodado o fluxo e pronto, eu já com isso eu respondo, tá? Então, olha só, você para os algoritmos que a gente vai ver, né? Eles se baseiam em alguns princípios aqui, que é conservação do fluxo, que nos vértices intermediários aqui não acumulam, eles não acumulam nada, tá? Não acumulam fluxo ali. E o fluxo máximo de uma rede, ela pode ser, eu meço aonde, na verdade? Eu posso medir ou na fonte ou no sumidouro, tá? Ou eventualmente em alguns outros lugares aí, depois a gente vai comentar. Mas se eu olhar o que está saindo da fonte ou o que está chegando no sumidouro, esse é o fluxo máximo que eu obtive. É o final do algoritmo de fluxo máximo. Né? Nessa rede aqui, ainda não tem o fluxo máximo. É apenas um fluxo parcial, né? Porque nessa rede aqui, ó, claramente eu poderia colocar pelo menos mais uma unidade de produto aqui, né? Aqui está sobrando, tem uma folga de 1, aqui tem uma folga de 1, aqui tem uma folga de 2. Então, poderia aumentar o fluxo aqui nessas 3 arestas, de aumentar em uma unidade, e é possível fazer isso. Eu não posso ultrapassar a capacidade das arestas. E outra coisa importante sobre o fluxo, se eu pegar o grafo induzido pelo fluxo, né, se eu olhar só as arestas que tem fluxo, eu tenho um de grafo acíclico. De grafo é acíclico, porque não faz sentido ter um ciclo, né? Mesmo que seja possível formar um ciclo aqui, sei lá, se tivesse uma aresta aqui do. Não, aqui onde é que podia formar um ciclo aqui? Não sei. Aqui com uma aresta só, não acho que não dá, não. Mas, sim. Poderia fazer o seguinte: ter uma outra aresta do 5 para o 2. Pode ter mais de uma aresta? Pode, né? Eu poderia colocar uma aresta do 5 para o 2. Então tem um ciclo aqui. Mas, entretanto, não vai ter produto circulando aqui. Como que não vai ter? Sei lá, essa aresta aqui provavelmente vai estar. Não vai ter nenhum. A aresta contrária aqui, né? A aresta contrária aqui não teria nenhum ciclo, nenhum produto ali circulando. Bom, e outra coisa aqui que a gente vai ver mais adiante também é que você tem essa propriedade que o fluxo máximo ele é igual à capacidade total de um corte mínimo. E a gente vai ver isso também, vai ter problemas relacionados a isso. Então, como é que qual a intuição assim para resolver o problema de fluxo máximo? Bom, digamos, qual a ideia de resolver? Quase todos os algoritmos fazem isso. Assim. Você achar um caminho da fonte até o sumidouro. Tá? Uma vez que eu acho um caminho da fonte até o sumidouro, eu vou lá e procuro. Eu tenho, digamos, não tenho nenhum fluxo ainda na rede. Eu procuro um caminho da fonte para o sumidouro. E aí, uma vez que eu acho esse caminho, eu posso aumentar o fluxo em um valor que seja igual ao menor valor das capacidades aqui, tá? Esse exemplo aqui todas elas têm capacidade de 1. Então, logo, cara, quando eu descubro esse caminho, eu posso falar, eu posso aumentar o fluxo de 0 para 1. Né? E depois, nesse exemplo, que eu não vou poder colocar mais fluxo nenhum aqui. E aí, depois que eu acho um caminho, a ideia vai ser achar outro caminho e achando o caminho cada vez para ir aumentando o fluxo, até que você chega na situação que não dá mais.
Então, como é que essa é a ideia geral dos algoritmos, né? Como é que eu poderia... Olha aqui um exemplo aqui que não funciona, uma ideia aqui que não funciona, tá? Então, a ideia tem que ser essa que eu falei, mas tem uma sutileza aí nisso. Não pode ser exatamente como eu falei. Só assim, é bem intuitivo isso, né? Eu começo a achar caminhos. A hora que eu acho um caminho, significa que eu posso botar um fluxo ali daquele caminho. Mas, então, isso corresponderia a esse algoritmo aqui, ó. Que é zero fluxo em todas as arestas, né? Fluxo total. E aí, enquanto tiver caminho, o que eu faço? Eu vejo assim a diferença entre... Eu posso colocar algum fluxo adicional nesse caminho que eu achei. Então eu olho as arestas daquele caminho. Na verdade, só me interessa achar caminho cuja diferença entre a capacidade daquela aresta e o fluxo seja maior que zero, né? Então, se eu achar um caminho assim, eu posso aumentar o fluxo, tá? E aí, agora, e daí para cada aresta, mas só isso não resolve, não vai resolver o problema, tá? Só isso não me dá o custo máximo. Mas claramente essa ideia aqui tá boa, né? Tá correta. Assim, ó, eu acho um caminho, vou lá, coloco o fluxo daquele caminho ali. Depois, tenta achar um outro caminho, mas usando arestas que ainda tenham uma folga de fluxo naquela aresta, né? Ou seja, que eu não usei toda a capacidade da aresta. Se eu achar um caminho em que tem essa propriedade, eu posso aumentar o fluxo naquele caminho. Tá? Isso garante que eu vou ter um fluxo máximo? Não. Porque olha só o exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui é uma contraindicação. Claramente, nessa rede aqui, eu consigo colocar um fluxo de 2, tá? Coloco um ali, né, nesse caminho 1, 2, 4, 6, coloco um no caminho 1, 3, 5, 6. Então dá para colocar um fluxo de 2. Porém, se logo de cara eu escolher esse caminho aqui, ó, 1, 2, 5, 6, eu não consigo achar, só com aquela ideia, eu não consigo achar mais o fluxo máximo, né? Por quê? Porque, tudo bem, eu achei esse caminho aqui, consegui colocar um fluxo de 1. Agora eu não consigo aumentar. Eu não vou achar mais nenhum caminho que tem alguma folga de fluxo ali naquele caminho. Nenhum deles mais vai ter. Por exemplo, se eu tentar aqui, ó, 1, 3, 5, opa, até aqui tem folga, mas quando chega no 5 aqui não tem. Ou se eu tentar ali 1, 2, 4, bom, se eu tentar aqui 1, 2 já não tem folga aqui. Então, o que está errado nisso aqui? O que aconteceu de errado aqui? O que aconteceu de errado é que eu usei essa aresta aqui que me atrapalha. Então, você não pode ir fazendo... tem que ser um pouquinho mais sofisticado o método, né? E aí a ideia correta, que é a do algoritmo de Ford-Fulkerson, é a ideia de trabalhar com rede residual. É procurar caminhos na rede residual. A rede residual deixa eu ver se tem um desenho. Tá. A rede residual, né, ela é um mecanismo que me permite voltar atrás em decisões erradas que eu possa ter feito, né? Que nem aqui, ó. Qual a decisão errada que eu fiz aqui? A decisão errada foi usar a aresta 2,5. E aí só com esse algoritmo simples aqui não dá para voltar atrás. Porém, aí quando você usa a ideia de rede residual, você pode se arrepender e o algoritmo corrige isso, né? Vai corrigir as decisões ruins, tá? O que é a rede residual? A rede residual é assim, ó. É você colocar para cada fluxo. A gente diz fluxo assim, quando eu usei parte da capacidade ali de uma aresta. Cada vez que eu uso parte da capacidade de uma aresta, parte ou toda, tá? Alguma capacidade da aresta, eu crio uma aresta contrária. Aqui, por exemplo, eu coloquei um fluxo de 2 de 1 para 2. Aí, nesse momento, eu vou lá e crio uma aresta contrária, cuja capacidade é 0
cujo fluxo é o negativo desse aqui, fluxo menos 2. Nessa aresta eu coloquei, tinha capacidade 2, eu coloquei um fluxo de 1, então eu vou colocar, vou criar uma aresta contrária com capacidade 0 e fluxo menos 1. Aquela aresta ali, 1, que eu tinha colocado, né, um fluxo de 1, eu vou colocar um fluxo, uma aresta contrária aqui com capacidade 0 e fluxo menos 1. Nota que nessa aresta contrária aqui, é como assim, eu tenho uma sobra aqui. Por quê? Se eu me imaginar que a sobra é capacidade menos fluxo, aqui vai ter uma sobra de 1 aqui, que é 0 menos 1 dá 1. Que significa que eu vou poder, essa aresta aqui vai poder ser usada como um caminho, né? Então a rede residual me dá mais opções aqui de encontrar caminhos. E alguns caminhos estranhos à primeira vista que eu possa encontrar, eles vão desfazer coisas erradas que eu possa ter feito. Gente, acho que vocês já têm todas familiaridades com isso, né? Mas é bom a gente rever, certo? Certo. Em particular, assim, ó, como é que trata a rede residual? A rede residual, sei lá, não sei exatamente se como vocês aprenderam foi dessa forma aqui, mas pode ser de várias formas, tá? Eu poderia marcar essa aresta aqui, dizer, ó, essa aqui é uma aresta contrária. E marca a aresta, eu poderia usar a capacidade de 2 e fluxo de 1 também. Tá? Mas eu marcaria ela como contrário. Então as arestas vão ser diretas ou contrárias. A vantagem de trabalhar dessa maneira aqui, até nesses slides aqui, tem alguns slides que estão assim, da forma antiga que eu apresentava. Até esses slides não estão totalmente atualizados. Não. Eu vou corrigindo eles aos poucos aí. Essa maneira aqui é mais conveniente, porque o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, na verdade, é assim, ó. Quando eu crio uma rede, eu já vou criar a rede com as arestas contrárias, todas elas. E só que com a capacidade 0, tá? Então elas vão fazer parte do digrafo, é como se eu aumentei o digrafo e vou trabalhar sempre com a rede residual, tá? As arestas que não tem fluxo, eu não precisaria ter uma aresta contrária, mas na verdade no algoritmo que a gente vai estudar vai ter uma aresta contrária aqui de capacidade 0 e fluxo 0, tá? Mas se eu não quiser implementar assim, não precisa. Então agora sim eu consigo fazer o algoritmo de fluxo máximo, né? Que é zerar o fluxo total e o fluxo nas arestas. Eu vou trabalhar sempre com a rede residual. Já começo, crio a rede residual. E agora eu vou procurar caminhos na rede residual. Nota que depois de eu ter colocado cadê naquele exemplo ali, ó? Nesse exemplo aqui, né? Se eu acrescentar a rede residual aqui por cima, depois de eu ter colocado o fluxo de 1, eu vou achar um caminho, tá? De 1 para o 6. Mas ele vai usar uma aresta contrária. Vai ser assim, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Tá? Haverá uma aresta aqui, assim, ó, do 5 para o 2. Tá? Então, e essa aresta vai ter, inclusive, tem uma folga de fluxo nela. Vai ter uma folga de fluxo de 1. Então, aí eu vou poder acrescentar mais 1 nessa rede aqui. E quando eu uso uma aresta contrária, na verdade eu vou acabar diminuindo o fluxo da aresta direta, tá? E dessa maneira eu então como vai funcionar, como funciona, digamos, o principal algoritmo em termos de simplicidade. O algoritmo é relativamente simples, tá? Faz isso. O algoritmo que a gente vai ver aqui, inclusive.
Olha só, nos slides tem algoritmos com matriz de adjacência, mas eu vou pular, tá? Porque recomendo a gente trabalhar só com vector mesmo, com listas de adjacência, tá? Tá. Não, deixa eu ver onde é que eu fui. Tem que pular aqui um pouco. Tá. Tá. Então, olha só. Vou ver aqui alguns detalhes do algoritmo, tá? Que em seguida a gente dá uma olhada no algoritmo. Como é que é o algoritmo? Aqui eu tenho que consertar isso aqui. O algoritmo, ele inicialmente está tudo zerado, né? Inclusive o vetor de marcação. Por quê? Eu vou fazer a busca de caminhos usando uma busca em profundidade, tá? Então, vou zerar, vou ter que em algum momento zerar aqui. E basicamente o que o algoritmo faz é o seguinte, ele vai procurando caminho na rede residual. Então, enquanto existir caminho na rede, ele vai lá e descobre o valor que eu posso colocar nesse caminho é Fn. Aí ele soma esse valor fluxo total. E ele fica nesse loop até que o Fm seja igual a zero. Até que eu não tenha mais caminhos possíveis entre a fonte e o sumidouro, tá? E então, assim, a essência desse algoritmo está aqui, ó. Vamos ver como é que é. Ah, bom, antes disso é o seguinte, logo que eu começo o algoritmo, eu crio rede residual aqui, tá? Que é, na verdade, cada vez que eu coloco uma aresta no grafo, eu coloco uma aresta dessa maneira aqui, tá? Que é assim, ó. Eu tenho aresta UV com capacidade C, tá? Aí o que eu faço? A aresta que eu vou guardar, na verdade, ela vai ter 4 informações, tá? Ela tem assim, ó. Qual é o vértice? Quer dizer, qual é a aresta, né? Uma aresta que eu vou colocar lá na lista de adjacência do vértice U. É uma aresta que significa UV. O U não vai aparecer aqui. A aresta, essa tá. Então é a aresta V, o vértice V é uma aresta para o vértice V. Por enquanto o fluxo está zero, capacidade é C. Agora eu já guardo informação aqui sobre a aresta contrária, tá? Porque quando a gente trabalha com matriz de adjacência, a aresta contrária, se eu tenho uma aresta 1, 2, a aresta contrária é 2, 1. É bem natural lá na matriz de adjacência. Mas aqui, esse jeito aqui é bem bacana, porque me dá acesso à aresta contrária de forma muito fácil, tá? E aí, então aí essa representação acaba sendo muito melhor do que a matriz de adjacência, tá? Porque vai ter as mesmas vantagens da matriz de adjacência ali, mas vai ser mais rápido porque não olha todos os possíveis vizinhos de um vértice, olha a lista de adjacência dele. E aqui eu guardo assim, ó, a aresta contrária, ela vai ser o quê? Ela vai ser a próxima. Eu estou querendo aqui criar a aresta que eu vou colocar no vértice U, tá? Uma aresta para o vértice V. Então, quando eu criar essa aresta lá no vértice V, ela vai entrar em que posição da lista de adjacência? Da posição G de V size, né? Porque a gente vai colocando sempre no final da lista de adjacência. Ela vai estar nessa posição aqui. Então, aqui eu já guardo qual é o índice, basicamente, qual vai ser essa aresta aqui. Vai ser a aresta contrária, não essa, né? A aresta contrária vai estar no índice V esse número aqui, né? Tá? Então, eu pego isso aqui e guardo. Bom, essa vai ser a aresta que eu vou colocar no U. E a aresta aresta contrária agora, né? Forma que uma aresta fica sendo contrária da outra, tá? Agora, assim, para colocar no vértice V, a aresta contrária, que vai de V para U. Bom, aqui tem uma sutileza aqui que é assim, ó. Então, é U, o fluxo é zero, a capacidade vai depender, e aqui é o índice
que aquela aresta está lá na lista de adjacência do U. Tá? Agora, olha só, quando a gente trabalha com arestas unidirecionais, eu colocaria 0 aqui, tá? Até eu vou depois mudar esse slide para chamar a atenção disso. Agora, quando eu trabalho com arestas bidirecionais, eu trabalho dessa maneira, eu coloco a mesma capacidade nos dois sentidos. Porque tem vários casos em que as arestas, por definição, eu digo, são bidirecionais. Por exemplo, se for um trecho de rua de mão dupla, posso ir de um lado para o outro, ao contrário. Tá? Aqui seria a representação que eu faço quando as arestas são bidirecionais. Então, eu já crio logo aqui a rede residual, tá? Eu vou ficar trabalhando com o grafo com essa extensão que eu coloquei aqui para ele. E eu vou voltar para aqui, para assim, a parte principal do algoritmo, que é esse existe caminho, vai fazer várias coisas, tá? Quer dizer, vai fazer duas coisas importantes. Vai descobrir um caminho entre a fonte e o sumidouro, entre o F e o S. E, além disso, ele vai descobrir qual é o fluxo máximo que eu posso colocar, né, nesse caminho. E, além disso, vai atualizar as arestas do caminho. Então, ele faz bastante coisa, esse algoritmo aqui, mas de forma simples, a gente vai ver. E cada vez que eu consigo um FM maior que 0, que significa, dá para aumentar o fluxo nesse valor aqui, usando esse caminho que foi encontrado aqui. Esse algoritmo de encontrar o caminho, ele é assim, né? Ele é uma busca em profundidade, mais ou menos simples, que é assim, eu marco o vértice, eu sei que eu tenho que chegar no T. Quando eu chegar no T, termina. Eu achei um caminho, tá? Então, se eu achei um caminho, eu retorno esse valor aqui, que vai ser o valor que, à medida que eu vou andando no caminho, eu vou guardando o menor valor das arestas ali. E ele aqui já vai retornar a capacidade mínima. Tá? Quando eu chego lá, eu faço a busca em profundidade. Quando eu chego lá no último vértice, ele retorna a capacidade mínima. Se não é o último vértice, o que eu faço? Olha a vizinhança do vértice V. Tá? E aí, em particular, eu pego uma aresta aqui da vizinhança, G de VJ. E agora eu vejo assim, se o vértice correspondente a essa aresta, tá? Se ele não estiver marcado, ou seja, se o prédio é A.V, nota que o V aqui significa que esse A.V significa que é uma aresta de V para esse vértice A.V. Tá? E se nessa mesma aresta o fluxo for menor do que a capacidade, significa, essa aresta aqui, por enquanto, está boa para mim. Aí eu vou lá e continuo procurando o caminho, só que agora é o próximo vértice, né? A V aqui, o T continua T. Agora, eu vou mudando esse valor aqui, esse parâmetro, para pegar sempre o menor valor entre o que eu já tinha e o fluxo que eu consigo acrescentar nessa nova aresta que eu olhei. Que é o C menos o FL. Tá? E aí, na volta disso aqui, se o FM for maior que 0, significa que eu tenho um caminho. Agora eu vou lá e atualizo as arestas do caminho, o fluxo das arestas. Dessa aresta aqui que eu utilizei, né? Que é o fluxo, na aresta direta, é o fluxo mais esse FM, esse novo fluxo que eu consigo colocar. E na aresta inversa, na contrária, eu subtraio o fluxo. Então, na aresta direta, eu somo, na aresta inversa, eu subtraio. Tá? Nota que eu não sei se essa aresta aqui, na verdade, é uma aresta direta ou não. Como as arestas, umas são a contrária da outra, pode ser que nesse momento aqui eu tivesse um fluxo de menos 1, e agora quando eu acho um 1, eu vou zerar o fluxo naquela aresta ali. Tá? E na aresta contrária, então eu subtraio o fluxo. Eu somo ali, eu subtraio. Tá?
e eu retorno, então, eu retorno esse valor, vou retornando esse valor. Então, esse mesmo valor vai sendo retornado para toda a busca em profundidade, tá? Se por acaso eu não chegar, se por acaso em algum momento que eu não chegar, eu olho, sei lá, no último vértice que eu examino, eu olho todos os vizinhos dele, ou já estão todos marcados, ou não tem mais capacidade de botar fluxo nele. Se eu não chegar lá no final, né? Aí, então ele vai retornar zero. Zero é porque eu não consegui chegar, não consegui um caminho até o sumidouro, tá? Então, olha só, esse algoritmo aqui acaba sendo, ele faz várias coisas assim, de uma forma elegante, né? De uma forma, não sei o quanto claro para vocês. Não sei se vocês chegaram a trabalhar com esse algoritmo, chegaram? Sim, Sim, exatamente esse aqui, dessa forma? não tenho certeza, não Sim, lembro direito. tá. Tá, mas essa forma aqui, basicamente assim, ó, não sei se em algum problema vai ter utilidade você usar a matriz de adjacência, tá? Com aquele recurso que eu mostrei de você, logo de cara, criar a rede residual e ficar trabalhando só com ela, acho muito difícil que, em alguma situação, a representação com matriz de adjacência seja boa, tá? Seja melhor do que essa. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui os detalhes desse algoritmo. Tá. Bom, esse algoritmo está fazendo o quê? Está rodando várias vezes. Eu dou o N e o M, o número de vértices, o número de arestas, né? E aqui, quando o N é zero, ele para. Lê as arestas. Cada aresta que ele lê aqui, ele chama a inserção de aresta, tá? A inserção de aresta, aqui eu estou supondo arestas unidirecionais. Então, no seu algoritmo, se você quiser trabalhar com arestas bidirecionais, então, nesse momento você tem que mudar esse parâmetro aqui, tá? Então, a aresta direta, ela vai para o vértice V, capacidade C e zero, né? Vai de U para V, né? E fluxo zero. E a aresta contrária tem esse índice aqui na lista de adjacência do V. Vai ter esse índice que eu vou logo em seguida acrescentar ela ali, ó. E a aresta B é a aresta contrária, né? Ela vai de V para U. A capacidade é zero e o fluxo é zero. E ela está no índice, né, nessa posição aqui, que eu vou criar logo em seguida. E aí eu acrescento essas duas arestas nas listas de adjacência, tá? Logo de cada inserção de aresta aqui, eu já estou indiretamente, já estou criando como se fosse, vou trabalhar com a rede residual. Depois, o Fmax é zero e aqui, cada vez que eu vou procurar um caminho, eu vou fazer uma busca em profundidade, tá? Assim, eu esqueci de comentar isso aqui. O valor inicial começa com infinito, tá? Porque isso vai ser atualizado durante a busca em profundidade. Cada vez que o FM aqui é diferente de zero, é porque achei um caminho. Eu somo esse valor do fluxo máximo. E aí vou fazer outra busca em profundidade. Por isso que eu tenho que desmarcar os vértices. E a busca em profundidade mesmo, ela é assim, né? Eu vou sempre guardando aqui qual é o vértice final, né? Marco o vértice B, né? O vértice S aqui, né? E depois, se por acaso esse S for igual a T, é porque eu cheguei ao vértice final lá. Aí eu retorno. Então existe um caminho. Qual é a capacidade desse caminho? É esse valor aqui. Tá? Se não, enquanto eu não chegar lá no caminho, eu pego os vizinhos do vértice atual, que é o vértice S aqui, né?
Olha, pego cada vizinho dele, a aresta correspondente a cada vizinho. Se não tiver marcado e o fluxo for menor do que a capacidade, opa, é porque eu consigo, por enquanto, continuar na busca. Continuo a busca em profundidade, passando esse vizinho, o T é o mesmo, e agora esse valor do caminho até agora, que dá para utilizar, o valor do fluxo que dá para utilizar, é o mínimo que eu já tinha e o excesso de fluxo que eu tenho, de capacidade de fluxo na aresta ali. Tá? Se por acaso esse retorno aqui for positivo, é porque eu consegui achar um caminho. E aí o que eu faço? Eu vou atualizando as arestas de volta. Tá? Que é na aresta direta, entre aspas, eu somo, e na aresta contrária, entre aspas, eu subtraio. Tá? Então, é esse aqui o algoritmo. Se a gente for rodar ele aqui para esse grafo, para este grafo aqui, que era legal a gente olhar aqui, olhar essa representação especialmente, tá? Tá. Olha só, esse de grafo aqui, só para tornar mais... Onde é que eu pus? Tá. Só para tornar mais clara ali a explicação, ele corresponde a esse de grafo ali é esse aqui, ó. Vamos ver. O vértice 1 vai para o 2 e para o 4. Tá? Capacidade 4 e 2. O vértice 4 vai para o 3, o vértice 2 vai para o 3. O 3... eu não coloquei a capacidade aqui, né? Deixa eu ver ali qual é a capacidade ali. O vértice 3 vai para o 5 com capacidade 3. Então, deixa eu consertar isso aqui. Capacidade 3. Então, aquele grafo é esse aqui, ó. Vamos ver a representação inicial dele, tá? Eu estou imprimindo ali para a gente poder ver. Então é o seguinte, ó, quais são as arestas do vértice 1? O vértice 1, ele tem duas arestas aqui. Uma para o vértice 2 e uma para o 4. Eu estou mostrando aqui depois do fluxo, né? Eu estou mostrando aqui depois do fluxo. Então, esse vértice aqui, ó, ele tem 2 e 4. Na aresta de 1 para 2, tem um fluxo de 4, a capacidade é 4, está saturada, né? Na aresta para o 4, tem um fluxo de 0. Então, ó, na verdade aqui ele foi assim, ó. Qual é o fluxo máximo aqui? Vai ser 4, né? E vai ser aqui, ó. Aqui vai passar 4, vem 1 para cá, 3 para cá, 3 para cá. Aqui vai estar com 0. Agora, olha só. Então, o vértice 1, quando eu coloquei a aresta, essa primeira aresta aqui, 2, 4, 4, 0, que a hora que eu inseri, ela estava com 2, 0, 4, 0. Eu inseri também uma aresta lá no vértice 2, tá? Que é essa daqui, ó. Lá no vértice 2, que é... O 2 vai para o 1, né? Com a aresta contrária aqui, ela está com menos 4 e 0. Gozado, por que ela está com menos 4? Ela tá, ela fica com menos 4, porque a hora que eu coloquei 4 aqui, eu coloco menos 4 aqui, tá certo. Então, mas ela, ó, ela é a primeira aresta, tá vendo? Ó? Ela é a aresta de índice 0. Olha o índice dela aqui, 0. Então, quando eu
Se eu quero atualizar o fluxo aqui depois na aresta contrária, eu vim aqui, ó, aresta 0 do vértice 2. Tá? Então, vocês podem depois conferir toda essa representação aqui, onde, na verdade, tem mais arestas que as arestas originais, tá? Tá ok, gente? Esse programa aí, tá legal? Isso aqui nem precisa ter isso, não sei por que tem isso aqui. Esse programa eu acho bacana porque ele é bem curtinho, né? Ele é um programa que funciona bem curtinho. Então vamos lá, vamos em frente. Tá. Esse algoritmo com busca em profundidade, vocês devem estar lembrando disso. Ele tem um probleminha, esse algoritmo aqui, tá? Porque o caso médio dele é muito bom, ele na prática funciona muito bem. Porém, a complexidade teórica dele, ele é um algoritmo exponencial, na verdade, tá? Porque a capacidade dele depende do valor do fluxo máximo. A complexidade dele depende do fluxo máximo. Então, é arbitrário aqui, pode ter qualquer valor, tá? Então, esse aqui, assim, pode ter casos ruins ali, tá? O fluxo pode ser, sei lá, 1 milhão e pode ir aumentando de 1 em 1. Esse é um problema desse algoritmo que é simples, mas a gente ele acaba na prática sendo muito bom. Uma outra alternativa que a gente tem é você usar busca em largura. A busca em largura, ela me garante que toda vez eu só vou estar achando caminhos mínimos na rede residual, tá? E aí, como eu vou achar caminhos mínimos, a complexidade desse algoritmo, eu não anotei aqui, ela é menor, tá? Então esse algoritmo, que apesar de, na prática, o outro algoritmo, quase sempre ele é mais rápido, mas esse aqui garante para você um pior caso. E qual que é a ideia do algoritmo usando a busca em largura, vector, né? A ideia é bem parecida com a anterior, deixa eu ver se está. A ideia é bem parecida com a anterior, o início é igual, vai mudar é aqui, ó. Essa função existe caminho que ela é diferente quando eu trabalho com busca em largura. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma busca em largura em vez de ser uma busca em profundidade. Como é que a gente vai fazer uma busca em largura? Eu vou usar uma fila. Aquele algoritmo, eu vou aplicar exatamente a mesma ideia da busca em profundidade, tá? Só que eu vou fazer como a gente faz com a busca em largura, que é usar uma fila aqui, eu coloco um valor inicial na fila aqui, e depois faço aquele processamento padrão de fila, que é enquanto a fila não estiver vazia, não é bem a fila vazia aqui nesse caso que a gente faz, tá? Eu digo assim, enquanto o F não chegar no R, não ultrapassar o R. Enquanto eu tiver elementos para examinar na fila. Por quê? Porque aqui a essência desse algoritmo é que eu vou guardar a fila, tá? Que eu quero utilizar ela depois, na hora de atualizar os caminhos. Então, por isso que essa fila aqui, ela não vai ficar vazia, porque ela vai ficar assim, só, sei lá, logicamente vazia, mas eu vou guardar os nós todos dela. E aqui, basicamente, é bem parecido com o que eu faço lá na busca em profundidade, tá? Eu vou acrescentando na fila os valores que eu tenho que... os vértices onde eu cheguei, né? E depois de tudo, quando eu achar um caminho, eu vou atualizar o caminho, tá? Como é que eu sei se eu achei um caminho ou não? Eu achei um caminho quando
O último cara que eu coloquei na fila foi o T. E agora, basicamente, que a gente está um pouco atrasado aqui, tá? Depois vocês podem olhar isso aí com detalhes se quiserem. O que eu faço aqui é ir procurando na fila de trás para frente aquela ideia que a gente faz na busca em largura. Tá? Eu vou na fila de trás para frente até chegar no vértice inicial. E aí eu vou fazendo aquela atualização lá de somo o valor de FM na aresta direta e subtraio aquele valor na aresta contrária. Tá? A busca em largura tá, eu aqui que eu imprimi a rede, acho que não. Mas a busca em largura, olha só, o algoritmo é um pouco maior, né? Ele acaba ficando um pouco mais complicado aqui. Essa implementação que eu fiz aqui, eu acho que é a implementação bem boa, um pouquinho mais eficiente do que a maioria das implementações que vocês veem por aí. E a maioria das implementações, na hora de atualizar, ela faz uma busca em largura e uma busca em profundidade. Tá? Aqui, na verdade, não precisa isso, não precisa fazer a busca em profundidade, porque depois que eu criei a fila, né, e cheguei no vértice final, se eu tiver conseguido chegar lá, achei um caminho, eu vou trabalhando aqui, atualizando as arestas do caminho por um algoritmo aqui que vai andando de trás para frente. Tá? Então, vocês podem depois olhar, quem quiser pode olhar aí com detalhes isso aí. Esses dois algoritmos aí já testei bastante, tá? E inclusive, assim, recentemente, todos os problemas que eu passei aí, eu passei usando esses dois algoritmos. Eu vou explicar qual situação eu usei um, qual situação eu usei outro. Então, ó, dá aquele mesmo fluxo máximo de quadro lá, que a gente tinha visto, ele mostra aqui como é que fica a rede. Bom, deixa eu falar mais uma. Ainda tem mais uma coisa importante para falar hoje. Que é o seguinte, que essa parte aqui dos slides, eu vou ter que corrigir ainda, tá, gente? Tá. A última coisa que eu quero falar hoje é o seguinte: tem alguns problemas onde tem capacidade nos vértices. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que não pode chegar no vértice um total acima de um certo valor. Eu tenho um limite físico ali, pode ser um limite físico que eu tenho ali naquele vértice, tá? E ele só consegue receber um valor máximo. Nota que é do vértice, não é das arestas, tá? E aí, como é que a gente trata a capacidade nos vértices? Quando o vértice tem capacidade, como é que eu transformo numa rede onde não tem capacidade nos vértices? A gente faz assim, ó. A gente cria um vértice artificial aqui, então aqui o 2 tinha essa capacidade de 2, né? Eu crio um vértice artificial aqui 6, coloco a capacidade entre eles de 2, que é a capacidade do 2, tá? Todas as arestas de entrada eu coloco no 2 e todas as arestas de saída eu tiro do 6. De forma que isso aqui me garante que pelo 2 o máximo que vai passar é 2 mesmo, tá? Por quê? Porque a única aresta de saída do 2 é essa aqui que tem valor 2. Então, com isso, eu resolvo o problema da capacidade nos vértices, tá? E agora virou o problema normal, só que em cima dessa rede atualizada aqui. Então, um exemplo é um problema da aula de hoje, esse daqui, que é assim, ó. Você tem uma rede de transmissão de energia aqui e ele está dizendo aqui, tem um gerador aqui que pode mandar uma energia infinita daqui para lá, né? Não interessa
né? Só que eles chamam de reguladores os aparelhos que ficam aqui intermediariamente, tá, numa rede de transmissão de energia. Seria o 1, 2, o 3 e o 4 são reguladores. E a capacidade aqui da aresta é a capacidade ligada aos fios, né? A transmissão da rede elétrica ali. E a capacidade aqui é uma limitação do equipamento do regulador. Então, aqui ele está dizendo que aqui é a capacidade de 10, de 20, 30 e 40. Tá, e como é que eu resolvo o problema? Desse mesmo jeito que eu falei ali. Aqui eu vou criar um vértice extra para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Que vai ser o 5, o 6, o 7 e o 8. E eu vou interligar o 1 com o 5 com a capacidade daquele regulador, 10. O 2 com 6, 20. 3 com 7, 30. E o 4 com 8, 40. E eu vou ter essa outra rede aqui, ó. E agora eu resolvo o problema do fluxo máximo nessa rede aqui. Tá? E até está mostrado aqui, nesse caso aqui é 37. Então, esse problema de ter capacidade nos vértices, ter capacidade, além de tentar nas arestas, ter também nos vértices, se transforma, eu posso, com a modelagem, colocar de um problema para outro. Gente, olha só, eu coloquei aqui um outro conjunto de slides só com modelagens, assim. Por quê? Eu vou ver se dá tempo na aula que vem de comentar algumas delas. Algumas eu vou comentar hoje nos problemas. Algumas outras vocês podem olhar aqui, que eu te dou um problema, como é que a gente modela esse problema? Eu tenho que criar uma rede, eu tenho que mostrar como é que, se eu resolver o fluxo máximo na rede, eu resolvo aquele problema original, né? Então, tem vários problemas aqui. Tem esse da comissão de CPI, não vai aparecer hoje. Esse daqui também não vai. Esse aqui, assim, é um problema que vai ter uma distribuição de camisetas lá. Então, e os organizadores têm lá uma certa quantidade de camiseta muito larga, ou muito larga, larga, média, pequena, muito pequena. E cada pessoa pode fazer duas escolhas. Cada pessoa das duas, eles querem atender o máximo de pessoas possível, tá? E as pessoas estão aqui, pessoas de 1 a 6. E a pergunta é assim, dá para distribuir, dá para dar camiseta para todo mundo? Já que eu sei quantas camisetas XXL eu tenho, quantas XL, por aí vai. Aí você modela uma rede parecida com aquela do jantar, tá? Esse aqui eu vou pular. Esse aqui do prognóstico é um problema interessante, mas que vai ter um problema de hoje. Esse aqui é uma generalização do problema de hoje. Vou deixar para lá, porque eu vou explicar mais adiante. Esse é um problema de grafo que eu não sei. Vamos ver se dá tempo de falar nele algum dia aí. Esse aqui é o da transmissão que eu acabei de falar, tá? Esse problema aqui eu vou falar muito rapidamente aqui, porque ele também vai aparecer, que é o problema assim de achar caminhos desconexos num gráfico. Qual é a aplicação aqui? Assim, ó, você tem alguns alunos aqui da escola, vértice 1, vai todo mundo para um ponto final ali, todo mundo vai pegar, sei lá, o metrô lá adiante, nesse ponto aqui. E aí, essas pessoas aqui não gostam uns não gostam dos outros, são todos inimigos, querem achar caminhos disjuntos em vértices, tá? Quer nenhum vértice comum para não encontrar com aquela pessoa naquele ponto ali. E aí, como é que resolve esse problema? Você resolve esse problema também colocando capacidade nos vértices, tá? Cada vértice só tem capacidade de chegar uma pessoa ali. E aí, esse é um problema que você resolve com capacidade nos vértices, que é encontrar caminhos disjuntos num grafo. Esse aqui vai ser da aula que vem, então eu não tenho muito problema, não. Muitos eu vou estar comentando aí. Vamos para os problemas de hoje, né?
eu acho que está bem, bastante desafiador, assim. Estão bastante desafiadores os problemas de hoje, tá? O que é isso? Não, não é aqui não. É aqui. Tem um desafiozinho bom aí, tá, gente? Então são esses 10 problemas aqui. Pelo menos esses 2 aqui foram de maratona. Eu acho que alguns outros foram de maratona também. Mas eu não sei dizer. Então vamos lá. Esse primeiro, eu acho que eu vou explicar os problemas pela modelagem, tá? Eu estou apresentando a modelagem aqui para todos eles, tá? Ou pelo menos um esboço da modelagem. Esse problema aqui é assim, ó. Você tem um miai chinês, eu não sei o que quer dizer o miai chinês, não, mas isso aqui é como se fosse um site desses de formar casais, tá? Quero formar casais aqui. Então você tem aqui os rapazes, tem N rapazes e tem N moças, tá? E no programa vocês podem ler lá, ele conta a história, qual é? É que eles não querem, dizem assim, quando parentes casam entre si, isso não é uma coisa muito boa, né? Isso vai tendo uma degradação na raça. Então eles não querem casar parentes com parentes. Então eles te dão para cada rapaz quais são as moças de quem ele é parente. Tá? E aqui eu estou representando o contrário. Quais são as moças de quem ele não é parente, que ele pode escolher. Para cada um deles aqui você coloca isso, tá? Então a modelagem é assim. Aqui estão os rapazes, aqui estão as moças. As arestas entre rapazes e moças vão ser as moças com quem o rapaz pode casar e vice-versa, né? Para a moça, os rapazes com quem as moças podem casar. E uma fonte e um consumidor artificiais. Todas as arestas têm capacidade 1. Por quê? Esse problema aqui no fundo é um problema que a gente vai trabalhar mais na aula que vem de emparelhamento em gráficos bipartidos, tá? Então, todas as arestas têm capacidade 1, de forma que o fluxo total vai significar a quantidade de casamentos que eu posso ter. Tá? Bom, vou em frente aqui. Se tiver alguma coisa, vocês me parem. Tá? Alguma pergunta, vocês me parem. O próximo aqui é esse flow on a tree, que é um problema que vai lembrar o Yussi vai se dar bem com esse problema aqui. Que ele vai lembrar um pouco o problema, bem pouco, tá, na verdade, mas vai lembrar o problema lá do caminhão. Que é assim, ó. Você tem uma árvore, tá? Dado uma árvore aqui, não direcionado, tá? Ele quer saber qual é a soma dos fluxos entre todos os pares de vértices. Então, por exemplo, ele quer saber quais são os pares de vértices aqui. Eu tenho de 1 para 3 e de 3 para 1. Então, na verdade, a gente pode só calcular uma vez para cada par de vértices, depois multiplicar o resultado por 2. Bom, o fluxo entre 1 e 3 é 2, né? É a menor aresta do caminho. Então, na verdade, ele quer assim, ele quer que você encontre todas as menores arestas entre todos os possíveis pares de vértices. Tá? Então, entre o 2 e o 1 é 5, mas entre o 2 e o 4 é 3. Entre o 2 e o 3 é 2. Então, esse é o fluxo mínimo entre 2 e 3 é 2. Tá? Então, em última análise, o que ele quer descobrir aqui é a seguinte. Para todos os pares de vértices, qual é a menor aresta do caminho entre eles? Era uma coisa parecida, né, Yussi, que a gente queria achar no problema do caminhão. Só que lá você queria achar a maior aresta, né? Aqui agora eu quero achar a menor aresta. Mas
você pode resolver esse problema de forma análoga ao que você fez lá. Que é o seguinte, agora eu vou pegar as arestas, bom, lá também acho que fazia isso, né? Lá ele pegava as arestas em ordem decrescente, né? Então, eu vou pegar as arestas, eu vou ordenar as arestas. Então, vai ser 1, 2, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 2. Tá. Elas estão ordenadas em ordem decrescente pela capacidade. E agora, olha só, quando eu pego a aresta 5, eu vejo assim, ó, essa aresta aqui, ela só é a menor aresta para esse par aqui, o 2 e o 1. Tá? Então, essa aresta corresponde a que fluxos aí? Corresponde ao fluxo 5, que vai repetir quanto? Quantos caras tem do lado de cá? 1. Quantos caras tem do lado de cá? 1. 5 vezes 1 vezes 1. Só que multiplico por 2, porque eu olho o fluxo de 2 para 1 e de 1 para 2 é o mesmo fluxo. Então, essa aresta aqui vai corresponder ao valor 10 no total. Nota que nesse problema aqui, eu não posso olhar todos os caminhos, tá? Vai dar time limit no problema. Tem que fazer um algoritmo mais eficiente para achar isso. Tudo bem, aí o que eu faço? Quando eu acho o 2 e o 5, eu faço a união, eu vou usar a ptriz aqui. Eu junto isso aqui, tá? E veja, essa ptriz tem 2 vértices agora. Agora veja a próxima aresta, 1, 4, 3. 1, 4, 3, aqui. Essa daqui, né? A 1, 4, 3, ela interliga um componente que só tem um elemento. Então, aqui, eu vou trabalhar com uptree. Inicialmente, cada vértice é uma uptree. Então, aqui, o 3, ele liga um uptree que só tem um elemento com uma uptree que tem 2. Quer dizer o seguinte, essa aresta aqui ela é menor para quantos pares de vértices? Para 1 vezes 2, para 2 pares de vértices. Tá? Porque eu pego todos os caras daqui e combino com 4. Então significa que vai ter 2 vezes 1, 2 pares de vértices, onde a menor aresta é 3. Eu multiplico por 2 porque tem os fluxos nos dois sentidos. Então, essa aresta aqui, ela vai contribuir com 12 nesse total que eu estou procurando. Então, até aqui o total que eu tenho é 22. Finalmente, o 2 aqui, tá? Quando eu pego o 2, eu vou ligar uma uptree que tem um elemento com uma uptree que tem 3. Então, significa que vai ter 3 pares de vértices aqui agora, que me interessam. Né? Quer dizer, 3 pares vezes 2, porque 2 vértices aparece 2 pares aqui, cada par de vértices. Então, aqui ela vai contribuir com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Com 12. A soma total que eu estou procurando é 24. Então, ó, esse algoritmo aqui, ele é praticamente O de N, onde O de N, né? Onde N, já que as arestas são N menos 1. Então, é um algoritmo bem rápido, assim, bem bacana aí para implementar. Vamos lá, entenderam esse problema aí, o algoritmo? Hã? Dá para me ouvir? E tá baixinho aqui, ó, eu que não tô. É você ou sou eu? Acho que meu microfone não funciona Ah, direito. tá. Mas, diga, Yussi. Então, é para calcular, é para primeiro executar o algoritmo do fluxo sobre o Não, esse aí não vai executar algoritmo de fluxo nenhum aqui. Vai só usar isso, fazer isso que eu estou mostrando aqui desse lado, ó. O que ele vai fazer? Vou repetir de novo. Ele na verdade assim, ó. Ele não vai olhar cada caminho, tá? Ele vai olhar assim, ó. Cada aresta, ela é a menor aresta entre quantos caminhos? É isso que ele vai fazer. Ele vai olhar cada uma aresta. Essa aresta aqui é a menor aresta de quantos caminhos?
Por quê? Porque significa que em todos os caminhos onde ela é a menor aresta, o fluxo vale 5. Mesma coisa aqui para o 3. Essa aresta ela é a menor aresta de quantos caminhos? Aí Ah, depois, essa aresta aqui é a menor aresta de quantos caminhos? Entendeu, Wilson? entendi. Né? Entendi. É parecido com o do caminhão, né? Esse aqui é parecido. Sim. Né? Daí seria para usar uptree com Uptree, só uptree. Esse aqui não tem fluxo nenhum aqui. mas, Aqui é só para a ideia de fluxo, só ilustra a ideia de fluxo. Diga aí, Wilson. se era especificamente a uptree com contagem de elementos do conjunto. Com contagem do elemento do conjunto, exatamente, tá? Porque quando eu pego uma aresta, ela junta duas uptrees. Então, o que ela vai juntar significa os pares onde ela é a menor aresta. Quantidade de pares onde ela é a menor aresta. Qual é essa quantidade? Eu tenho que multiplicar as duas quantidades, as duas uptrees, tá? Eu posso pegar cada cara de uma uptree e combinar com o cara da outra. Para todos esses caras, ela é a menor aresta do caminho. Tá? Entendido. Né? É interessante esse problema, que é bem... Gostei desse problema, sabe? Eu não conhecia, não. Achei legal esse problema aqui. E, especialmente essa é a maneira de resolver, né? Acaba... na verdade, é bem fácil aqui para implementar esse problema, né? Bom, o próximo problema aqui eu já expliquei, é o grande jantar, tá? É aquele problema dos times que vão participar de um jantar, né? E tem que ser distribuído de forma que nunca tenha dois caras do mesmo time em uma mesa. Esse aqui eu já expliquei, né? Foi o exemplo inicial. Vamos em frente. Próximo problema aqui é os potholders. Eu acho que potholder significa espeleólogo, eu acho, que é alguma coisa assim, pessoas que trabalham com cavernas, tá? Porque o que ele mostra aqui, esse problema assim, ele te dá uma descrição de uma rede de cavernas aqui, tá? E essa descrição significa que e o objetivo dessa rede é assim, é que as pessoas vão sair aqui do ponto 1, vão percorrer vários corredores, tá, até sair no ponto 12. Vão percorrer ali 3 cavernas e sair no ponto 12. Só que ele diz o seguinte, que nesses corredores iniciais aqui só pode entrar uma pessoa. E nos corredores finais só pode sair uma pessoa também. Então, nesses 4 corredores aqui, ó, só pode sair em cada um deles uma pessoa. Aqui, só pode entrar em cada um deles uma pessoa também. Nos corredores do meio, não. Pode ser qualquer quantidade de pessoas. Pode ser infinito. Ou, se não quiser trabalhar com infinito, o maior número entre esses dois, né? Porque o máximo de pessoas que vai ter atravessando essas cavernas o máximo o mínimo entre 4... Não, o máximo, né? É o máximo mínimo, né? O mínimo entre 4 e 4, que é 4. E aí ele quer saber qual é o número máximo de pessoas que vai sair daqui. Né? E aí a solução é rodar o fluxo, fazer... A rede já está pronta até, entendeu? Nesse problema aqui. Então a rede já está pronta, é só achar o fluxo máximo. Bom, o que não está pronto aqui na rede? Só as capacidades, né? Então, essas arestas aqui têm capacidade 1, cada uma dessas aqui, né? Que chegam na saída. As de entrada, cada uma delas tem capacidade 1. E as do meio é a capacidade que eu falei, que pode ser infinito. E aí rodar o fluxo máximo uma dessa rede. Tá? Então esse problema é isso aí. Esse problema aqui, que foi uma de final brasileira aí, ele é o seguinte, é bem interessante esse problema aqui, eu acho. Que é assim, você tem um campeonato, ele fala de futebol, né? Esse hooligan é porque é de futebol. Onde
todos os times vão jogar contra todos os times em um certo número de rodadas. Cada rodada, todo mundo joga contra todo mundo. E aí você está lá no meio do campeonato, né? E aí eu quero saber assim, o meu time pode ser campeão isolado? Sim, eu só quero saber isso. Pode ser ou não? Então, é isso. Como é que a gente vai modelar isso com fluxo, né? Naqueles slides de modelagens lá, eu fiz uma modelagem mais geral para esse problema, que é assim, tá, para eu ser campeão, eu tenho a mesma coisa, uma situação intermediária, e lá eu pergunto assim, eu resolvo o seguinte problema. Quantos pontos eu posso... até quantos pontos eu perdendo eu ainda tenho chance de ser campeão, tá? Lá resolve esse problema. Aqui não, aqui o problema é mais simples. Ele só pergunta o seguinte, eu posso ser campeão? Tá? Isolado, né? Eu tenho que ser campeão isolado. Quer que o jogador 0, pergunta se o jogador 0 pode ser campeão isolado ou não. E aqui ele te dá uma situação, ele te dá os jogos. Ele já teve 7 jogos e ele te diz os jogos aqui, os resultados. E aqui já está com os resultados. A vitória é 2 e empate, cada time ganha 1. E aqui, o M igual a 1 quer dizer que só vai ter como é que a gente chama? Um turno, tá? Mas eu acho que pode ter até 4 turnos, não sei. Não me lembro na descrição. Pode ter vários turnos, não importa. Você vai ter que modelar assim, né? Ter vários turnos. Essa tabela aqui está dizendo... Ela foi feita para M igual a 1. Para M igual a 4, ela... a única coisa que eu sei é que cada 2 times vão jogar entre si 4 vezes. A única coisa que muda é isso. Esse valor aqui pode ser maior que 2. E aí, bom, aqui estão os resultados intermediários. Aqui quer dizer que o 0 jogou com 1, então o 0 ganhou. Então o 0 ficou com 2 o 0 ficou com 2 e o 1 ficou com 0 nesse jogo. E assim sucessivamente, tá? Então, como é que eu modelo esse problema aqui para responder a isso aqui? Eu vou mostrar aqui a modelo. A primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, ó. Já que eu quero saber, eu só quero responder o seguinte, ó, o primeiro time, o time 0, tem chance de ser campeão isolado? Bom, então, uma primeira coisa de simplificação que eu posso fazer aqui é dizer que o 1 vai ganhar todos os jogos que faltam para ele, né? Já que eu tenho essa liberdade aqui de fazer isso. E aí, como é que eu modelo o restante da rede? Então, eu vou colocar aqui os times, menos os zeros. O 0 ele nem precisa entrar na rede. O time 0 não precisa entrar na rede, porque eu vou tratar ele à parte. Eu vou saber quantos pontos ele vai ter no final do campeonato. Que é os que ele já tem aqui, nesse caso 3, mais todas as partidas. Ele vai ganhar todas as partidas que faltam. No caso aqui, nesse exemplo, faltam 2 partidas. Então ele vai ganhar os 2 pontos. Ele vai ficar com 7. Então o primeiro time eu já sei. Tá? O time 0 aqui eu já sei. Então ele nem entra na modelagem. O que eu vou colocar na modelagem aqui é o quê? É os outros times e as partidas que faltam serem jogadas. Aqui é onde está a incerteza, né? Nas partidas que faltam serem jogadas, aqui, aí eu posso particularizar aqui entre o time 1 e o 2, eu posso ver lá se já teve mais de um jogo entre eles. Eu tenho que acertar isso, tá? Eu tenho que ver aqui quantas partidas faltam entre o 1 e o 2. E colocar aqui colocar como capacidade 2 vezes a quantidade de partidas. Nesse exemplo aqui está faltando uma partida para alguns times. Então é 2. E aí, ó, esses pontos aqui vão ser os pontos que eu vou mandar para os jogadores, né? Esses pontos aqui eles podem ser divididos como? Pode ir 2 para o 1 ou 2 para o 2. Ou pode ir 1 e 1, né?
tanto faz. Aqui não importa, sei lá. Mas a capacidade dessas duas arestas aqui é 2. E eu olho todas as partidas e faço isso. Tá? Tá? Agora eu tenho que ver, eu vou interligar os outros times com a consumidor. Como é que eu vou fazer essa interligação? Bom, eu quero garantir que o time 1, o time 0 seja o campeão isolado. Então ele tem 7 pontos. Então o máximo que eu vou colocar aqui é um valor tal que esse time vai ficar no máximo com 6, com 1 a menos. Tá? Então, o time 1 já tinha 2. Como o máximo que ele pode ter é 6, qual vai ser o valor desses pontos que ele vai ganhar, né? No máximo 4. Aí eu faço isso para todos os outros times aqui. Vejo quantos pontos eles podem. Qual o máximo que ele pode ganhar. E agora? Agora eu rodo o fluxo máximo. E vejo se a situação, se esse fluxo máximo vai corresponder a todas as partidas, tá? Se corresponder a todas as partidas, significa que existe alguma forma aí. Existe alguma combinação de resultados que dá isso aqui no final. Isso aqui ou menos, tá? Pode ser que cada time, certamente aqui no caso, cada time pode ficar com menos que isso, mas não vai ter mais que isso. Mas eu tenho que garantir que o fluxo seja igual à soma desses pontos aqui. Se eu conseguir isso, é sinal que então é factível. Eu tenho chance de ser campeão isolado. Entenderam a modelagem? Sim. Nicolas, legal? Tudo bem? Uhum. E o Rodrigo também? Acho que sim. Essa modelagem, como eu falei, é bem bacana. A modelagem que eu fiz lá nos slides que eu disponibilizei para vocês, ela é um pouco mais complexa, até ela te dá mais coisa. Ela permite que você descubra quantos pontos o jogador 0 pode perder. Tá? Em várias situações lá. Como é que ele... te dá uma capacidade de análise maior do que essa daqui. Essa daqui a pergunta era mais fácil. E aqui está mostrado, nesse exemplo aqui é sim, né? Porque o fluxo pode ser 12. É 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 12, né? E aí aqui está mostrado um possível conjunto aqui de resultados, tá? Então aqui está querendo dizer o quê? Que essa partida aqui foi empate, então veio um para cá e um para cá. Aqui 2 é a capacidade, tá? E por aí vai. Então, é um problema que é interessante, assim, que à primeira vista você não vê muito como modelar ele como fluxo, né? Mas o fluxo te dá a possibilidade de modelar muitas situações, assim. Por isso que é legal olhar um monte de exemplos, tá? O próximo exemplo aqui é assim, ó. Você tem os passarinhos, lá um passarinho lá, que eles chamam de weaver, que a tradução é tecelão, mas não sei se no Brasil chama de tecelão, não. Que é assim, esses passarinhos, eles fazem os seus ninhos lá, botam bastante palha no ninho, e depois vai vir a passarinha lá, que eles chamam de Willy, para escolher com quem ela vai acasalar, tá? Então, e ela vai acasalar com quem tiver mais folhas ali no ninho. Tá? Então ele quer saber se o primeiro passarinho aqui, que ele chama de... eu tenho um nome lá, esqueci. O problema é dar o nome para ele lá, que eu não lembrei qual é. Ele é o Willy, a namorada, a candidata lá, a casa lá, que não é, tem outro nome lá que eu não lembro qual é. E aí ele só quer saber o seguinte, se ele tem chance de ser o cara que tem mais... se ele tem chance de ser o cara que tem mais palha no ninho dele ou não. Então ele te dá aqui a situação inicial, que é
situação inicial é assim, ele te diz qual é a posição geográfica do ninho dele, quantas palhas ele já tem, como é que é aqui? É a posição geográfica. Ah, não, desculpe. Ele começa descrevendo. Peraí. Tá, raio de voo, tá. Então, assim, ele te dá a posição geográfica do passarinho. Quantas palhas já tem no ninho dele? E aqui o raio de voo dele. Por quê? Porque além do que ele já tem no ninho dele, das palhas que ele já tem, existem algumas fontes de palha lá em lugares variados. Então, e aqui ele dá a localização dessa fonte de palha e quantas palhas ali tem naquele montinho. Localização e quantas palhas tem no montinho, tá? Pronto, essa é a descrição do problema, que é, então, quantos pássaros tem, quantos montinhos que ainda não estão nos ninhos tem, se o passarinho conseguir chegar naquele montinho, ele pode trazer para o seu ninho, tá? Então a pergunta é se ele consegue ter sucesso ou não. E aí, bom, como é que é a modelagem aqui? É parecido um pouco com a anterior, né? Que é assim, ó, o primeiro passarinho também, você não põe ele na rede, tá? Ou pode botar lá, mas não interliga ele com nada. E você supõe que ele vai, como eu só quero saber se é possível, eu deixo ele pegar todas as folhas onde ele tem alcance, tá? Ele vai chegar lá primeiro e vai pegar aquelas folhas. E aí, então, eu já sei, eu posso partir de início, olhando as fontes de palha que ele pode alcançar e trazer para o seu ninho. Tá? E ele fica fora da rede aqui. E aqueles montes lá onde ele pegou a palha, aquilo ali acabaram as palhas dele, fica zerado. Eu tiro elas fora, nem vou trabalhar com elas. E aí, eu vou numerar aqui os passarinhos, né? As fontes de palha lá eu numero com as posições seguintes, até P, tem P fontes de palha. Então, vai ter passarinho e fontes de palha. E agora, as fontes de palha eu interligo, vou criar, né, a fonte e o sumidouro. As fontes de palha eu interligo com o sumidouro pela quantidade de palhas que tem ali. Naquele cara lá. E os passarinhos eu interligo com o sumidouro, como eu vejo o total de palhas que esse cara tem, que o primeiro tem, e tiro fora o que cada um desses elementos aqui já tem no ninho. Porque nesse problema aqui ele pode empatar, tá? Se ele empatar com outro, ele pode ser que ele seja o escolhido. Então eu coloco aqui qual é o máximo que cada um dos outros passarinhos pode fazer para eu ter chance, para eu ter sucesso. Para esse cara aqui ter sucesso. Então pronto, a modelagem é isso. Aí no final eu tenho que fazer o quê? Bem parecido com o anterior. Rodar o fluxo, tá? E checar se o fluxo máximo é igual à quantidade de palhas que eu tinha ali no início. Significa que essas palhas vão ser todas distribuídas. Tem que distribuir toda ela. Bom, e eu interligo as palhas com os passarinhos de acordo com o alcance dele. Se ele alcança aquela fonte de palha ou não. Tá? E a capacidade aqui pode ser... Essa capacidade pode ser a fonte, a quantidade de palhas daquela fonte. Essa capacidade aqui. Vamos lá, fez sentido
esse problema aí? Fez sentido para vocês? Tá. Então vou em frente. Esse aqui, ó, é o que eu já expliquei, é o problema de capacidade nos vértices, tá? Que a gente, relembrando, a gente modela, a maneira de modelar esses problemas é acrescentar para cada vértice que tem capacidade um outro vértice, interligar ele com aquele outro vértice com a capacidade. E todas as arestas que chegam aqui continuam chegando no 1, continuam chegando. Todas as arestas que saem do 1 tem que sair lá do correspondente dele. Tá? É só modelar isso e obter o fluxo máximo. Um outro problema que eu cheguei, não sei se eu não lembro se eu cheguei a comentar, né? Que outra aplicação de capacidade é isso, é você. O desenho aqui nem está muito bom, tá? Eu acabei esquecendo de fazer. Pensei que eu já tivesse feito a descrição desse aqui. Esse aqui também é isso, só que agora é aquele problema de eu quero caminhos disjuntos, eu quero K caminhos disjuntos. Então, como é que eu modelo isso aqui? Eu modelo assim, eu não quero K caminhos juntos, quer dizer que não pode ter dois caminhos com o mesmo vértice. Com exceção do inicial e do final, tá? O inicial e o final tem que ser os mesmos. Mas eu quero que os vértices do meio do caminho sejam todos distintos entre si. Só use um vértice em um caminho. A modelagem aqui é assim, eu vou criar, para cada vértice eu vou criar um correspondente dele, né? E vou colocar capacidade 1 entre eles. Todas as arestas que chegam nesse vértice aqui continuam chegando. Todas as que saem daqui eu mudo, elas têm que sair do correspondente dele. E todas as capacidades são 1, tá? Com isso, eu garanto que um vértice só vai fazer parte de um caminho, porque um vértice, né, como o fluxo aqui essa aresta que sai do vértice vai ser sempre chegando ao correspondente dele, aqui eu não desenhei direito, tá, gente? Como desse vértice só sai uma aresta correspondente dele, essa aresta é 1 e vai saturar. Se eu usar esse vértice em algum caminho, nunca mais vou poder usar ele em nenhum outro caminho por causa da aresta correspondente. A aresta é que segura o vértice. Tá? Então, esse problema aqui é isso. Eu esqueci de comentar assim, ó, acho que quase todos os problemas anteriores eu consegui rodar com a busca em profundidade. Esse aqui, ó, foi o único que eu me lembro assim que precisou de busca em largura. Que busca em profundidade dava. Não, esse não. Esse aqui, ó. Esse dos passarinhos. Cadê o dos passarinhos? Não, tá antes. O dos passarinhos foi o único que deu time limit com busca em profundidade, tá? Como eu falei para vocês, tá? Apesar da busca em profundidade ter uma complexidade pior, na prática funciona muito bem aquele algoritmo. Então, vai depender do tipo de dados que as pessoas colocaram lá para teste, tá? Então, e assim, mesmo porque o tempo médio de execução desse algoritmo também é bom, tempo médio. Mas esse aqui foi o único. E no Hooligan aconteceu uma coisa curiosa. A modelagem com busca em largura levou mais tempo. O algoritmo para busca em largura levou mais tempo que para busca em profundidade. Então, assim, ó, depende muito de se as pessoas colocaram alguns dados maliciosos ali para ser pior para um algoritmo ou não, tá? Muitas vezes tem que fazer um e depois implementar, mudar e fazer o outro.
Com esses algoritmos que eu distribuí para vocês, é bem fácil fazer a troca de um para outro, tá? Porque basicamente só tem que mudar um nome. Copiar os algoritmos que eu já distribuí, e se um der time limit, tenta com outro, que às vezes consegue passar. Esse aqui em particular, eu não consegui passar esse algoritmo, tá? Esse problema aqui com os meus algoritmos. Porque isso é uma coisa conhecida na área de fluxo também. Tem outros algoritmos que são um algoritmo bastante eficiente, do Diniz, ele não está nos slides, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente passa com um desses dois, a grande maioria das vezes, a gente passa com um desses dois algoritmos aí, que eu distribuí para vocês. Esse daqui é um que está parecendo que precisaria do Diniz. Então, se alguém tentar passar esse problema aqui e não conseguir, vai ter que pesquisar o algoritmo do Diniz ou algum outro algoritmo de push relay. Tem alguns algoritmos de fluxo aí, tá? Mas não estão no meu material aí. Eu pretendo, depois das férias, acrescentar o algoritmo do Diniz, tá? Mas, enfim, esse aqui eu estou colocando aqui, eu não passei esse algoritmo, como time limit. Aparentemente está certo o problema, o algoritmo, mas não passei. O próximo aqui é a marcha dos pinguins. Ele é assim, ó. Você tem pinguins aqui em blocos de gelo. Cada bloco de gelo tem vários pinguins. Pode ter vários pinguins. E os pinguins querem se encontrar em um bloco de gelo qualquer. Mas eles só querem se encontrar pulando de um bloco para outro. E cada vez que ele pula, ele força um pouco o bloco para baixo, de forma que cada bloco tem uma certa capacidade de pulos, tá? Ele só pode... Então, aqui eu tenho capacidade aqui nos vértices, tá? Essa capacidade é a quantidade de pinguins que podem chegar ali. Ele tem os pinguins que já estão nele, mas ele supõe que os que já estão ali não fazem não causam nenhum problema. O problema é o pulo, que o pulo afunda o bloco. Então é isso. É um problema de capacidade, né? E os pinguins querem se encontrar em algum dos blocos aqui, tá? E a pergunta dele é se é possível ou não. Sendo que é a informação que ele te dá? A quantidade de blocos, as suas posições geográficas aqui, tá? E qual é o alcance do pulo de cada pinguim e qual é a capacidade de cada bloco aqui na passagem de pinguins por ele. Tá? Então, como é que você modela esse problema aqui? Você modela assim, você vai ter um bloco para... você vai ter um bloco para... Não sei o que eu chamei de... eu vou ter um vértice aqui para cada bloco. Como eu tenho capacidade... Então eu vou colocar aqui os blocos só. Como eu tenho capacidade de... Como eu tenho a capacidade de cada bloco desses aqui, então eu tenho que colocar um bloco auxiliar aqui, um vértice auxiliar, que eu coloco aqui, tá errado esse 1 aqui, tá? Não, depois eu vou consertar isso também. A capacidade entre esses dois vértices aqui, como vai ter pulo aqui, né? Os pinguins vão pular daqui para cá. Desculpe. Como esse cara aqui tem uma capacidade de passagem por ele, eu vou interligar esses dois vértices aqui com a capacidade desse vértice aqui. Então, ele tá da mesma forma que a gente sempre interliga o vértice correspondente, tá? Com a capacidade desse bloco aqui.
os blocos eu vou interligar entre si de acordo com aquele alcance do pinguim, tá? Se o pinguim consegue pular desse bloco para esse, então eu interligo. Mas eu não interligo diretamente, eu interligo o correspondente dele que eu interligo para cá. Tá? Essa interligação aqui, qual é o valor dela? É a quantidade de pinguins que tem aqui nesse bloco. Eu coloco aqui a quantidade de pinguins, né? Que vão pular daqui, para cá. E aí, bom, essa é a modelagem, basicamente, tá? Do M para o R, a quantidade de pinguins que tem no R1, e do R1 para o M, a capacidade desse bloco aqui. E como é que eu tenho que resolver o problema? Eu tenho que resolver o problema assim, ó. Eu tenho que rodar o algoritmo de fluxo várias vezes, tá? Podendo ser que eu pare no meio do caminho se eu já resolver o problema. Eu tenho que rodar porque no final o fluxo, aqui também entre a fonte e eu vou ter que corrigir isso, tá? Entre a fonte e o bloco é um valor também pode ser igual a quantidade de pinguins desse que está aqui nesse bloco, tá? Não, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que rodar N vezes supor, cada vez o começo é sempre o R, mas o final pode ser o R1, pode ser o R2, R3, etc, o Rn. Então, se no final, se o fluxo para cada um desses aqui, no momento em que eu tenho um fluxo igual à quantidade de pinguins, eu paro, tá? Eu resolvi o problema. Se ao final de tudo eu não conseguir nenhuma solução, eu acho que tem que colocar -1 lá. Vai imprimir -1 se eu não conseguir resolver o problema. Ou seja, eu não consegui reunir todos os pinguins num único bloco. Tá? Eu vi que aqui esses valores ficaram errados, eu vou corrigir. Aqui na descrição tá certo, tá? E aí eu vou corrigir isso. Tá? Então é isso, gente. Esse aqui é isso. E o último problema é o problema da gasolina. Esse problema aqui, ele é interessante também, porque tem uma técnica aqui especial para resolver, porque é assim, ó. Ele começa contando a história assim, que acabou a greve, tá? Então teve uma greve não sei se a greve foi de refinarias ou foi de postos, foi de refinarias. Então teve uma greve nas refinarias e aí, aqui ó, são 3 refinarias. E tem os postos que têm que ser atendidos depois da greve o mais rapidamente possível, tá? E ele vai descrever essa situação aqui. Então ele está te dando aqui o número de... aqui é o número de postos, 3 postos. O número de refinarias, 2 postos. E aqui quantas arestas tem, quer dizer, cada posto pode ser abastecido uma ou mais refinarias ali. Que nem aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 refinarias, né? Tem a Reduc e tem a Manguinhos, né? Então, um posto pode pegar produto em Manguinhos, pode pegar na Reduc. E aí ele te faz a descrição das ligações, né? Então, o posto 1 pode pegar produto na refinaria, não sei, esse aqui é o posto na refinaria? Né? O posto 1 pode pegar na refinaria 1, mas leva 2 minutos para conseguir abastecer, conseguir trazer, dá 2 horas, digamos que seja horas, para conseguir pegar produto lá. E assim sucessivamente, ó, o posto 2 pode pegar na 1 em 1 hora ou na 2 em 3 horas. Então o que ele quer saber aqui é o seguinte, qual o tempo mínimo para você abastecer todos os postos? Tá? Então aqui no caso, já adiantando esse exemplo aqui, ó, o posto 3 ele pode pegar
no posto 1, na refinaria 1 em 4 horas ou na refinaria 2 em 5 horas. Então, se a resposta aqui é 4, é porque o posto 3 se abasteceu foi na refinaria 1, tá? E a gente vai ver como é que resolve esse problema aqui. Bom, vamos logo para a modelagem. A modelagem é assim, né? Tá aqui a refinaria e estão aqui os postos. Vou modelar em termos de rede, né? Então, essa refinaria aqui tem um estoque lá de 30 mil, sei lá, 30. Então, eu vou criar uma fonte 0, um sumidouro aqui 6. Vou interligar a fonte com a refinaria com o estoque da refinaria. Ela pode passar por essa refinaria, pode sair dessa refinaria essa quantidade aqui. Como se estivesse entrando 30 e saindo, pode ser até 30. Nessa outra refinaria ela tem 50 e pode então sair até 50. Não interessa muito aqui o que vai sair, não, tá? Não interessa muito bom, não interessa muito vai sair, não. Aqui estão as ligações de quais postos com quais refinarias eu tenho. Aquelas alternativas que eu mostrei aqui, né? Essas alternativas aqui. Aí, vamos ver como é que vão ser essas arestas aqui, tá? E de cada posto para o consumidor, eu vou colocar qual é a demanda daquele posto. Ele quer comprar 10. E no final, eu vou rodar um fluxo aqui de uma certa maneira, né? E vou ver se esse fluxo se o valor dele for igual à soma das demandas, é porque eu resolvi o problema. Consegui abastecer todo mundo. E aí, como é que eu faço para ver o tempo mínimo? Eu procuro a maior aresta que eu tenho aqui. Tá? Vou procurar a maior aresta. Tá, então aí, como é que eu resolvo, como é que eu modelo esse problema aqui? Bom, eu poderia modelar assim, ó. Eu pego as arestas aqui e vou ordenar, tá? E vou começar a pegar a maior aresta de todas aqui, assim. E vou tirar fora essa aresta. E vou ver se tem solução para o fluxo sem ela. Se tiver solução sem ela, significa que eu não preciso dela. Tá? Depois eu vou tirar a 5 e a 4. E vou rodar o fluxo. E aí, se tiver solução sem ela, se não tiver solução sem ela, significa que ela é o mínimo, tá? Aqui no caso do 5 eu botei o 5 e teve solução? Teve. Então, se não teve solução, eu já saberia que era o 5. Se teve solução, agora eu vou tentar o 4. Né? E a mesma coisa, teve solução com 4? Teve, então eu vou tentar o 3. Não teve solução com 4, eu já sei, então o mínimo é o 4. O máximo mínimo. Né? Então, assim, você vai ter que rodar várias vezes. Só que você rodar várias vezes dessa forma que eu falei, não é tão eficiente, né? Então, aqui você tem que usar aquela ideia de pesquisa binária na solução. Que você vai cortar, você começa, né, porque pode ter muitas arestas nesse problema aí. Deixa eu ver ali quantos pode ter. Pode ter 20 mil, né? Tá. Aí, ó, você não pode ir cortando de uma em uma. Então, você tem que usar a pesquisa binária para descobrir esse ponto, tá? Aquela ideia de pesquisa binária na solução. Que sei lá, 1,50. Eu vou no meio. Pega a menor aresta, a maior aresta. Eu vou no meio. E aí, é como se eu arrancasse do grafo todas as arestas acima daquele valor. Ou maiores que aquele valor. Agora eu rodo o fluxo. E aí, se eu tiver a solução, eu tento aumentar
Se eu tiver a solução aqui, eu tento aumentar. Se eu não tiver a solução, eu tento diminuir. Tá? Aquela técnica que a gente já estudou no começo do curso. E aí, até escrevi o algoritmo aqui. E aí, no final, você descobre qual é o maior valor para o qual... Quer dizer, qual é... O maior valor, quer dizer, enquanto tiver a solução, né, eu vou aumentando, até eu não poder mais aumentar. Significa que aquele ponto ali é o ponto que eu estou procurando. Eu dou esse exemplo aí com mais detalhes aqui, tá? Esse problema aqui, eu estou em dúvida se ele passa com os algoritmos que eu distribuí também, tá? Porque eu achava que esse problema aqui a gente tinha resolvido, mas eu não achei nenhuma solução dele, então eu não estou me lembrando. Eu não estou me lembrando se... Bom, eu não sei também se essa é a única solução, tá? Pode ser que... eu não sei se essa é a única solução também. Mas é uma possível maneira de resolver esse problema, é isso, é testando até qual valor de aresta, que no fundo qual o tempo mínimo ali que eu quero abastecer, né? Eu quero abastecer muito rápido ali, aquela rede toda. Qual o tempo mínimo que eu posso levar? Entenderam o problema, gente? Sim. Entenderam a ideia da solução? Sim. Tá. Então, olha só. Então, essa semana aí, acabou, vai ficar cheio de desafios aí para vocês, tá? Vejam aí o máximo de coisas, de problemas que vocês possam resolver. Claro, acho que eu coloquei aqui, esse primeiro é o mais fácil mesmo para resolver, é bem padrão, assim. Ah, tá, tem pegadinhas aqui, ó, esqueci de comentar. Nesse problema aqui, é aquele tipo de problema que termina com 00, né? O N e o M, número diverso e número de aresta, termina com 00. Só que o N pode ser 0. Olha só que diabo. Quando o N é 0, é sempre possível. Nesse problema do casamento lá, eu falei errado. Eu não falei, não é quantos casar, não. É se é possível todo mundo se casar ou não. Tem N casais, né? Então, quando o N é 0, sempre a resposta é 0. É possível. É estranho, eu acho meio pegadinha isso aí, tá? E aqui, ó, tem que ter uma linha em branco, mesmo depois do último caso. Tem alguns problemas de hoje aí, então assim, eles pedem uma linha em branco mesmo depois do último. Pô, isso na verdade facilita a programação, né? Mas normalmente não é assim. Normalmente eles pedem uma linha em branco entre os casos. Gente, vamos lá, perguntas. Nenhuma pergunta. Rodrigo, também. Então tá bom. Então, boa sorte para vocês aí. Tem bastante desafio pela frente, mas assim, é legal assim ter modelagens bem diferentes, né? Dá um repertório bom aí. E a gente ainda tem os da semana que vem, né? Fluxo é uma área muito rica que sempre permite resolver bem assim, um monte de problemas de natureza diferente. Tá? Então falou, pessoal. Obrigado aí. E até segunda. Até. Valeu, professor. Até semana que vem. Até lá. Obrigado. Um abraço.